Oi, aventureiros da história. Estou aqui de volta para, para mais uma aventura na história. Hoje nós vamos falar das supostas ânforas romanas encontradas no Rio de Janeiro, em plena Baía de Guanabara, em 1972, por mergulhadores que pescavam lagosta, ali perto da Ilha do Governador. Essa notícia apareceu na revista Manchete, na revista de Manchete de 78. E logo depois, a própria revista Manchete, 2 anos depois, contestou isso. Mas essa notícia chegou aos ouvidos de Robert Max. Robert Max era um mergulhador e arqueólogo, um cara já com 2.000 escavações em terra e na água. Ele também tinha descoberto 2 navios de Colombo da segunda expedição que afundaram no Caribe. Outra coisa também que colocava o Robert em assim alto nível era também ele ajudou a reconhecer os ossos de Colombo na Espanha, onde ele está enterrado numa catedral. E o Robert, mergulhando ali também no Rio de Janeiro, descobriu ânforas e vestígios dessas ânforas, ânforas romanas, que a olho ele datou pelo século III. E foi assim, um sucesso. Até o New York Times ele fez uma reportagem sobre isso, a descoberta que ia mudar toda a história do Brasil e da América Latina e do Sul, né? E essa foi um sucesso. Tanto que ele, com 3 sócios, criou um escritório chamado Agência Fenícia Brasileira de Pesquisa. Essa agência queria arrecadar fundos para a pesquisa do navio, suposto navio. E ele voltou depois, uns anos depois, e não encontrou esse navio. Ele diz que foi mexido, foi alterado, colocaram o aterro em cima do navio, os restos desse navio. A Marinha Brasileira foi contatada, ele também fez um contato com a Marinha e com o Museu Nacional, fez também com pessoa de arqueologia ligada à Marinha do Brasil, que sempre contestou isso. A Marinha dizia que ele não achou nada de novo. Aquilo ali, o tal naufrágio, era um naufrágio de um navio português do século XVI e não tinha nada a ver com o romano. E isso foi uma polêmica danada. Ele mandou esses vestígios para a maior conhecedora de restos de cerâmica romana nos Estados Unidos, e ela falou que não podia dizer a datação, não tinha como fazer nem a datação de carbono 14, porque não havia restos orgânicos ali para serem datados. Outra coisa, que só a olho a cerâmica também não dizia nada. É uma cerâmica que era usada pelos romanos, em todo o Mediterrâneo. Aquilo era usado principalmente no Marrocos, todas as regiões onde os portugueses navegaram e tiveram feitorias. Então o Robert chegou no Brasil, acusou a Marinha Brasileira de sabotar isso, e era o regime militar ainda, né? Eu lembro, era 82, era o General Figueiredo, se eu me lembro bem. E ele acusou o governo, acusou a Marinha, ele fez um escândalo tão grande que acabou sendo expulso do Brasil. E ele saiu lá fora tirando. Os críticos deles nos Estados Unidos diziam que ele era um picareta. E tinha um cara chamado Jonathan Kane, que ele fez uma reportagem no New York Times dizendo que o Robert era um picareta, que forçava a barra em tudo. Ele não trazia nada de relevante e ele torcia a história para que coubesse na sua especulação. Ele desceu o pau e dizia que ele, na verdade, era um ladrão de tesouros. Tal um ladrão de tesouro que é arqueólogo que a gente conhece. Então ele caiu assim num ostracismo, a credibilidade dele foi a zero. E essa história rendeu muito, tipo a Pedra da Gávea, Fenícios no Rio. E foram consultar também um especialista português, nesse caso, o Francisco J.S. Alves, da Faculdade de Ciências Sociais de Lisboa. E ele disse que a ideia de romanos atravessando o Atlântico era praticamente impossível,
Primeiro, os navios só tinham um mastro e eram navios projetados para navegar no Mediterrâneo. Eram navios com calado baixo, porque esses navios de comércio tinham que ser abordados pelos navios da Marinha Romana. Então, a Marinha Romana agia como se fosse uma guarda costeira. Então, os navios tinham que ser abordados de forma fácil. Então, no mar agitado, eles virariam. Ele tinha um problema muito sério. Não era só um mastro, era a quilha. Essa quilha desse tipo de navio não consegue fazer as grandes travessias. As quilhas das naus portuguesas, os navios portugueses, eram bem diferentes. E tinham velas latinas, que era uma vela que fazia que o navio navegasse contra o vento, coisa que não acontecia nos navios romanos. E eles eram incapazes de levar comida, levar suprimento e principalmente água para uma travessia tão longa. As ânforas eram o container da época. Eles usavam as ânforas para transportar trigo, óleo, azeite, azeitona e várias outras coisas. Não era só o vinho que uma ânfora romana transportava várias coisas. Quando chegasse aqui no Brasil, o que eles iam trocar com índios? Os índios estavam na Idade da Pedra. O Brasil não tinha nada que um romano quisesse. Ele ia querer papagaio, pele de onça, coisas que para os romanos não serviam para nada. Não tinha ouro, não tinha nada que valesse uma expedição. Montar uma expedição no tempo de Portugal, quando Portugal começou as grandes navegações, era um feito assim gigantesco. Era como se o homem estivesse se preparando para uma viagem a Marte. E essa coisa dos romanos aparecerem aqui, os fenícios aparecerem aqui dessa forma, pode ser até que o navio tenha batido aqui por acidente, a tripulação toda morta, veio navegando como um galho, como o coco que navegou, acabou se plantando por vários países do mundo, várias praias do mundo, porque o coco tem uma quilha que faz que o coco, a fruta, não afunde. Então sai navegando aí mar afora. E coisa que o navio romano não tinha. Então é uma história sem pé nem cabeça. E o IPHAN usa muito esse exemplo das ânforas romanas aqui no Rio de Janeiro como exemplo de falta de critério. Uma falta de critério científico, uma falta de pesquisa, tudo foi feito no olhômetro, no achismo. Então o IPHAN sempre usa isso como exemplo de para não se fazer o mal feito. Isso é considerado mal feito. Espero que tenham gostado da história, uma novidade para o pessoal e até uma próxima aventura.